estou aqui durante a minha tarde, continuo as ligações e pelo que eu pude apurar ontem, a seção 301 agora coloca o Brasil debaixo sob uma lupa gigantesca. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento e não é isso que eu desejo. Mas qual outra opção que a gente tem? Eu acho que chegou a hora de entender o momento que a gente está vivendo. Donald Trump envia nova carta, dessa vez diretamente para Bolsonaro. É isso mesmo. Donald Trump divulgou nesta quinta uma carta encaminhada diretamente ao ex-presidente Bolsonaro, em que manifesta apoio diante do julgamento em que ele enfrenta no Brasil. No documento, Trump condena as perseguições políticas promovidas no Brasil pelo Lula e cobra o fim do regime de censura ridículo. O presidente dos Estados Unidos demonstrou indignação com o processo judicial conduzido contra Bolsonaro e elogiou a condução do ex-presidente enquanto estava à frente do comando do país. Na carta, Trump também expressou preocupação com os ataques à liberdade de expressão promovidos no Brasil e ainda reforçou o seu apoio às medidas econômicas adotadas contra o Brasil e reiterou que está atento aos desdobramentos da crise institucional no país. Prezado senhor Bolsonaro, tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deveria terminar imediatamente. Não estou surpreso em ver que você lidera as pesquisas. Você é um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país. Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, promovidos pelo governo atual. Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política de tarifas. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude o rumo, pare de atacar adversários políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto, disse na carta. Vocês acham que eu não sei que a tarifa do Trump acaba machucando o Brasil? Vocês acham que é o ideal que eu gostaria de fazer? Vocês acham que a gente não sabe que isso daí desgasta o capital político? Porque o político, na verdade, normalmente ele faz justamente o oposto. Só que a gente está no momento que a gente não tem opção. Para que eu vou querer ser político? Para ficar num congresso que não aprova nem IOF? IOF, imposto extra fiscal. Um decreto não vale. Para que eu vou querer ser deputado, senador num lugar desse? Vocês vão querer ficar vivendo aí, trabalhando no local onde você não vai ter eleição livre? Vai continuar pagando imposto para bancar as viagens do Lula e da Janja na eterna lua de mel? Então entenda o seguinte, quando eu falo que os próximos meses são decisivos para a gente selar o destino do Brasil, se a gente vai virar a Venezuela ou se vai formar fileiras com os países livres, eu não estou de brincadeira não. A gente está nesse momento, a gente está no momento do dia D da Segunda Guerra Mundial, guardado as devidas proporções, né? Porque eu não estou numa praia tomando bomba, mas trata-se de um momento decisivo, e momentos decisivos não são para pessoas que não sabem o que querem, para pessoas que não conseguem traçar um cenário e enxergar o dia de amanhã. Já imaginou se o Churchill tivesse essa dúvida e pensasse, talvez eu vou perder o cargo de primeiro-ministro se eu mandar os soldados no dia D, porque vai morrer gente. O Churchill, quando ele passou em revista, né, antes da invasão do dia D, lá na Normandia, ele sabia, ele olhava para a cara das pessoas e falava, vários desses jovens aqui, não vão voltar. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento e não é isso que eu desejo. Mas qual outra opção que a gente tem? Voltar para o Brasil e ser preso? Igual alguns jornalistas aí estão falando, dizendo que eu estou tendo uma vida boa aqui? Eu acho que chegou a hora de entender o momento que a gente está vivendo. Eu não estou pensando em eleição. Essas matérias de jornal aí plantadas, dizendo que Eduardo subiu a cabeça e ele quer ser presidente. O que eu menos quero ser presidente. Eu adoraria, sabe o quê? Deixar essa bucha para o meu pai. Quem sabe ser senador. Porque se meu pai conseguir agarrar essa bucha aí de ser presidente, é um sinal de que o Alexandre de Moraes já não tem tanto poder. E aí daria para eu retornar para o Brasil e ter uma atividade parlamentar decente. E não só receber um baita salário e os privilégios. Pode ter certeza, né? Eu estou aqui querendo fazer o melhor.
E eu não vou ouvir as pessoas que nos tacaram nessa lama. Eu não vou ouvir opiniões. Padrão essa daí do Mourão. Temos que resolver nosso problema internamente. Vamos arranjar um meio termo. Isso daí já ficou tão caricato, né, que existe uma palavrinha, vocês sabem bem, né? A cor do caracu. Eles entram com a cara e aí você entra sabe com o quê, né? Então não haverá cartinha de pedido de desculpa. E para quem acha que o Eduardo recuou com relação ao Tarcísio, eu escrevi ali o que aconteceu. Eu expus o meu ponto de vista, o Tarcísio expôs o ponto de vista dele, e vida que segue. Eu só queria ficar com o ambiente livre para poder debater e falar aquilo que realmente interessa. E o Tarcísio não é meu inimigo mesmo. Eu não tenho que ficar focando nada contra ele. Agora, mais uma vez, vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês viram o meu tweet falando que na reunião no State Department, com oito americanos, altas autoridades do State Department, ninguém sabia o nome da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Você tem noção disso? Isso é uma vergonha. Que vergonha, Itamaraty. Vocês se mexeram tanto para bloquear o meu pai e agora se sujeitam a ser capacho de Celso Amorim, um cara que prefacia livro do Hamas. Que vergonha ter um trabalho onde você acaba apoiando pessoas que no final do dia estão dando suporte para terrorista botar bebê em forno e ligar o micro-ondas? Será que não tem ninguém com empatia dentro do Itamaraty? Ninguém com coragem para chegar e falar, olha, se for para fazer isso daqui, prefiro pedir as contas. Tem nenhum judeu aí no Itamaraty, não? Tá olhando para o lado e tem um conhecido em Israel, de repente? Aí o pessoal acha que vai mandar o Celso Amorim, o Alckmin, para negociar. Alcolumbre, me falaram que o senhor faz parte da comunidade judaica. Eu não sei. Mas independentemente disso, eu juro para você, eu acho que o Alcolumbre é um cara bem intencionado. Muita gente na direita frita ele. Eu tenho uma opinião diferente. E olha que ele travou bastante a nomeação lá do André Mendonça, deu um certo trabalho durante o governo do meu pai, mas eu não coloco ele numa prateleira igual ao do Lula ou igual ao do Alckmin, não. E é por isso que eu vou dar essa dica aqui. O Congresso tem a possibilidade de ser protagonista como há muito tempo não se via. Protagonista no momento decisivo e protagonista estando do lado correto. Afaste-se do Alckmin. Vocês não vão chegar nem na portaria do assessor que pode começar a resolver o problema, né, na Casa Branca, ou no State Department, ou até no Congresso, estando com o Alckmin. O Alckmin teve do lado dos Houthis, do Hamas, do Hezbollah, de notórios assassinos de americano. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com o Alckmin nos Estados Unidos. Agora, sozinhos, você e o Hugo Mota, vocês têm uma grande possibilidade de serem eleitos. Eu me coloco à disposição até para ajudar. Lembre-se, quando eu fiz intercâmbio aqui, eu fiz hambúrguer, mas isso faz muito tempo. Foi lá em 2005, tem 20 anos já. Me orgulho disso. Aprendi aqui nos Estados Unidos que não existe trabalho que não dignifique a pessoa, né? Mas que todas as pessoas fazem tudo elas mesmas. Cortar grama, tomar conta das crianças e assim por diante. Então, contem comigo para ajudar a resolver os problemas do país. E Deus abençoe as autoridades brasileiras para iluminar a cabeça delas, para que dê sabedoria, para nesse momento difícil a gente ter a coragem para tomar a decisão correta. No mais, não acredite em tudo que você olha na grande imprensa não, beleza? Vai assistir o Kim Paim. Um abraço, fiquem com Deus. Foi nesta quinta-feira em Goiás, o presidente Lula participou do Congresso da União Nacional dos Estudantes na capital Goiânia. Está estudando?
Em meio ao tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros, o petista usou o evento oficial do governo para voltar a criticar o presidente dos Estados Unidos. Lula afirmou que nasceu para negociar. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. Então, se tem uma coisa que eu sei na vida, é negociar. Bom, em entrevista à CNN Internacional, Lula chamou Donald Trump de imperador. E aí eu trago porque a porta-voz da Casa Branca respondeu aí ao presidente Lula. Ana Paula Henkel, muito boa noite, Ana. Declarações do presidente Lula em Goiás, quando disse que é um negociador nato, Ana. É pegadinha essa chamada, essa boa noite? É isso? Olha, Paula, eu não sei se é ignorância, se é falta de conhecimento, ou tudo junto, ou mau caratismo. Não negocio, o presidente americano não negociou 10% do que eu negociei. Ele não sabe como foi a vida do Donald Trump. Donald Trump nunca foi político. Donald Trump já fez fortuna, perdeu tudo, negociou, fez fortuna novamente. Se tem um ponto da vida de Donald Trump que, independentemente se ele hoje é aliado ao Partido Republicano ou não, o americano sabe quem é Donald J. Trump. Um grande negociador de Nova York, fez fortuna, toque de Midas, onde ele colocava a mão em empreendimentos, no comércio, sabe negociar muito bem, fez fortuna. Veio de uma família rica, sim, mas chegou a perder tudo, absolutamente tudo, e hoje a fortuna na casa dos bilhões. Então, isso aí não dá nem para discutir, e ali a claque, né, aplaudindo. A resposta da Casa Branca ao comentário, né, eu até publiquei agora nas minhas redes sociais, essa fala do Lula é uma ameba diplomática, né? É uma ameba, com todo respeito às amebas, é uma ameba diplomática, porque o Lula está enfiando o Brasil em um buraco negro sem fundo, Paula. E interessante ali como a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela faz questão de dizer: é o líder do mundo livre. Do mundo livre. Esse é um claro recado ao Brasil do Lula, do PT, do Lula 3.0, que anda com quem? Com ditadores, regimes de exceção, com o regime dos ayatolás. Ele é o líder do mundo livre. Agora, Paula, pelas minhas conversas por aqui desde ontem, porque aqui também não para, né? Como eu estou num fuso atrás do Brasil 4 horas, a gente acaba o Sem Filtro, eu ainda estou aqui durante a minha tarde, continuo as ligações, e pelo que eu pude apurar ontem, com todo esse quebra-cabeça que a gente fala do Brasil, e Bolsonaro, Alexandre de Moraes, tem duas frentes, e a Caroline Leavitt mencionou agora, é por isso que eu quero trazer isso no meu comentário. Tem 2 pontos que eu acho que saem até da esfera de qualquer negociação, mandar senador, Geraldo Alckmin, quem quer que seja, para negociar as tarifas com o Donald Trump, que é o caso Felipe Martins, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas outro é a seção 301. Essa seção 301, quando algum país entra na seção 301 e esse país é investigado, o Congresso também debruça sobre essas investigações. E aí a Caroline trouxe ali algumas coisas que nós falamos ontem, mas principalmente comércio digital, proteção de propriedade intelectual. Tudo isso é visto aqui nos Estados Unidos como pontos muito importantes da conjuntura americana, do que é dos americanos. Então, o Brasil entrar na seção 301, Paula, pode ser mais um, né? Já são vários calcanhares ali de Aquiles, eu considero o Felipe Martins o mais importante, mas a seção 301 agora coloca o Brasil debaixo, sob uma lupa gigantesca, e esse tipo de declaração do Lula
não vai ajudar. Cáutia, eu quero te ouvir, mas deixa eu só trazer mais uma declaração, porque no mesmo evento lá do Congresso da União dos Estudantes, Lula prometeu cobrar imposto das empresas digitais americanas. Que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fique utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar. O Cáutia, ele segue cutucando ali a onça com vara muito curta, ainda não entendeu o recado, tem um iceberg chegando e a gente está aqui com o transatlântico indo em direção a uma tragédia, né? E seremos metralhados pelos mercados daqui a pouco, porque o que vai parar essa palhaçada será o dólar, que daqui a pouco, quando o mercado perceber que o iceberg está chegando cada vez mais próximo, vai para as alturas, para estrelas, e a bolsa vai despencar. Mas, assim, claramente o Lula não está mais em condição de entender, o problema cognitivo é cada vez mais evidente daquilo que ele está falando. Primeiramente, acho que ele não saberia nem indicar uma empresa digital que ele quer taxar, nem o nome de uma, provavelmente ele saberia, né, dizer. Então, não sabe literalmente do que está falando. Mas sobre a questão da negociação, Lula, assim, provavelmente a única coisa que Lula soube negociar no passado era aquilo que a gente viu na Lava Jato e no Mensalão, né? Todas as propinas que foram amplamente confessadas por hordas de delatores e que mostraram onde estava o dinheiro. Mas Lula possivelmente não sabe nem o que Trump fez antes de virar presidente. Vamos dar uma olhada, não fazer uma ideia, vamos dar uma olhada no que o Trump escreveu quando o Lula vamos dar um Google rápido, né? Não sei se a produção consegue mostrar, porque Trump já escreveu vários livros. Um deles, vamos ter aquele que é o mais famoso, é A Arte de Negociar. Esse aqui, A Arte da Negociação, um best-seller no mundo inteiro, traduzido inclusive em português. O presidente Lula, quando vê um livro, possivelmente vai em hiperventilação, né? Porque nunca leu um livro na vida, então não sabe se serve para fechar uma porta, se para ajustar uma mesa. Mas o Trump escreveu esse e vários outros livros. Pense como um bilionário, por exemplo, Como Ficar Rico. E escreveu um livro, que inclusive Lula deve achar isso basicamente a Bíblia da infâmia, né? Mas o livro mais interessante é esse, Grande de Novo, Como Fazer a América Grande de Novo. E explica claramente como ser um presidente sério, um presidente forte, como a porta-voz da Casa Branca estava falando. Ou seja, a palhaçada acabou. Acabou a palhaçada de presidentes que em claro estado de demência senil, como era o Biden, e Lula cutucava e ele nem entendia de onde vinha esta provocação. Com o Trump, cutucou, levou. Vai levar 50% de imposto alfandegário adicional por causa da palhaçada que está acontecendo aqui no Brasil, com censura ilegal, com processos arbitrários, com um governo autoritário cada vez, né, que está tentando cercear a liberdade dos brasileiros, e vai levar mais 100% daqui 40 dias, 45 dias, se continuar importando imposto, se continuar importando diesel da Rússia. E vai levar também Lenin Magnitsky, ministro do Supremo, se continuar também prendendo gente inocente como o Felipe Martins. Então é isso que vai acontecer. Inútil ficar gritando em programa da Cristiana Mampur, de esquerda, que é o Trump imperador do mundo. O Trump é o presidente dos Estados Unidos. E Lula, se não sabe onde ficam os Estados Unidos, está chegando um problema desse tamanho que ele vai ter que enfrentar e que vai afetar a vida de todos nós brasileiros. Diga, Silvio. Só para arrematar em uma linha, uma entrevista recente à Globo News, vejam vocês, não à toa os jornalistas, os entrevistadores ficaram assustados com tamanha clareza, com o ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, ao ser questionado pelo jornalista da Globo News se seria bom ou ruim, quem ganha e quem perde, quando o Brasil entra num embate com os Estados Unidos. E em uma frase ele resumiu tudo. Podemos parar por aqui. Ele disse, é o equivalente a um mico resolver brigar com um gorila de 500 quilos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo.